aquelas pessoas que têm como característica, por exemplo, perfeccionismo, devem ter muito cuidado. Por quê? Porque você corre o risco de perder oportunidades se você for muito perfeccionista. Existe um grupo que pratica o conceito do suficientemente bom. Certo? O que é que isso quer dizer? Se você tem uma ideia, tem um projeto e está vendo a oportunidade no mercado, faça o possível para lançar logo essa ideia. Por quê? Porque você pode perder a oportunidade uma vez que as coisas mudam muito rápido, ou pode vir alguém ter a ideia primeiro e lançar na sua frente. E você perde o bonde da história. Às vezes você fica pulindo demais, ajeitando demais e aí perde a oportunidade. Certo? Quando eu estava fazendo essa apresentação era para hoje, agora à noite. Se eu começasse a caprichar demais e fosse terminar só amanhã, perdi a oportunidade, porque não ia dar tempo, eu não ia estar aqui. Então, chega um momento em que você tem que lançar a sua ideia, lançar o seu produto, se lançar no mercado, por exemplo. Né? Tá suficientemente bom? Lance. Depois você vai melhorando. O iPhone, né? Acredito que todos aqui já ouviram falar no iPhone. O iPhone, na época que foi lançado, não era o melhor telefone. Aliás, até hoje, não é o melhor telefone. Mas foi suficiente, ele estava suficientemente bom para ser lançado e para revolucionar o mercado de telefones no mundo. Depois lançaram o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e até hoje estão aí mudando com todas as características e essas mudanças vão sendo colocadas, mas lá atrás ele não perdeu a oportunidade de lançar o produto no momento em que as pessoas já estavam preparadas para receber. Então, hoje é muito importante você começar, dentro da sua empresa, quem já trabalha com a base de dados, por exemplo, começar a aperfeiçoar isso e trocar essa base de dados para o que a gente chama de base de fatos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui algo mais técnico, mas cada um que trabalha aqui numa empresa, que tem lá o cadastro do cliente, por exemplo. O cadastro do cliente, que para muita gente era um grande segredo, era um grande tesouro, segredo não, um grande tesouro, né, um grande bem da empresa, hoje ele já não está valendo mais tanto. Por quê? Porque aquela pessoa que te deu um telefone, amanhã ele pegou uma promoção de outra operadora, chegou e mudou o número, então aquele telefone de repente já não vale mais. Mas tem uma portabilidade, melhorou com isso, beleza, né? Mas aquele endereço que você se comunicava também não é mais o endereço dele, então você já tem que ter uma comunicação mais ágil, de preferência uma comunicação digital, o Facebook está aí para isso, né? Agora, imagine o seguinte, cada pessoa, em cada momento da vida, é uma pessoa diferente. A senhora hoje tem uma necessidade que há 30 anos não tinha. E que daqui a 10 vai ter outro. Né? Coloquei a foto do bebê para lembrar. Uma pessoa, por exemplo, que acabou de ter um filho, tem necessidades especiais porque acabou de ter o filho. O cara que está fazendo biologia tem a sua vida, tem o pessoal que é mais jovem, tem as baladas e tal. Então, cada um, dependendo do seu estágio da vida, está num momento diferente. E a base de dados, o banco de dados, não diz isso. Então, se a gente começar dentro da empresa, começar a conhecer cada cliente de uma forma diferenciada, por isso que eu cheguei aqui para o João Paulo e disse, vocês fazem o quê? O pessoal trabalha com biologia e tal. Olha, se eu tiver, de repente, um produto voltado para a biologia, e eu amanhã chego aqui, João Paulo, US e Itapipoca, já são 3 coisas que de repente eu vejo aqui a foto dele, posso bater uma foto, peço aos meninos que estão filmando, né? E aí eu identifico no Facebook, sei de onde ele é, o que é que ele faz, o que é que ele gosta, e eu posso mandar, de repente, oferecer para ele um produto voltado para a área de biologia. De repente eu tenho um curso, vendo cursos, e eu tenho um curso de biotecnologia. A probabilidade dele comprar esse curso é bem maior do que o Benedito, por exemplo. Olha aí, ou seja, o que é que acabou de acontecer aqui? Eu comecei a ampliar o meu banco de fatos. Porque hoje o Benedito faz biologia. Então, quando você começa a criar relacionamento, você começa a
conhecer as pessoas, e conhecendo as pessoas você consegue vender os produtos de uma forma mais direta. E é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de empresa, estamos numa feira de negócios, né? E a gente fala que hoje a empresa, para que ela se dê bem com o seu cliente, ela tem que trocar a ideia do relacionamento em si, além de ter isso, né, pela relevância à sincronicidade. O que é que isso quer dizer? É eu entender como é que aquela pessoa, quem é aquela pessoa, como é que ela está, o que é que ela está fazendo hoje, qual é a realidade dela hoje. Imagina oferecer uma bicicleta para um cara que não tem as duas pernas e que não tem as próteses. Complicado, né? O banco de dados pode ser que apareça isso. Já imaginou eu receber em casa uma propaganda do motel? Aí minha esposa vem e diz, o que significa isso? Fica complicado. Alguém pegar e te oferecer algo que vá de encontro aos seus valores, né? Então você tem que conhecer mais as pessoas para que você tenha uma resposta mais interessante. Esse é o novo mercado que nós estamos vivendo. Para vocês terem ideia, eu não coloquei aqui imagens, mas hoje nós temos tecnologias que estão reconhecendo as pessoas no momento em que elas passam por um determinado local. Um exemplo. O que eu estou falando aqui, pessoal, que eu vou começar a falar nesse momento, não é estudo, algo que está sendo desenvolvido, algo que ainda vai chegar. Não, o que eu estou falando aqui existe hoje implantado em vários locais do mundo e no Brasil especificamente, quem quiser ver o que eu estou falando, que eu vou falar, está no Shopping Iguatemi de São Paulo. Câmeras que, no momento que você entra, através da sua face, ele consegue reconhecer quem você é. Como assim? Se você tiver um cadastro no shopping, ele já identifica o seu cadastro. Se ele tiver uma ligação com o Facebook, por exemplo, ele reconhece, já sabe o seu nome e a sua base de dados. Sabe, consegue distinguir se é homem ou mulher. Lógico que eu estou falando aqui é uma aproximação de imagem. Se eu tiver, por exemplo, um travesti que aparenta ser mulher, ele vai colocar como sendo uma mulher, tá certo? Não estou entrando aí nesses detalhes. Mas isso, em termos estatísticos, não vai fazer muita diferença, tá? Mas ele consegue, essa câmera consegue identificar se é homem, se é mulher, dar uma ideia da faixa etária dessa pessoa, que idade ela tem, tá? Se é branco, se é negro, se é alto, se é baixo. Consegue, por exemplo, na entrada do shopping, saber a quantidade de pessoas que entrou e que saiu, né? Consegue medir onde essa pessoa está olhando e para onde ela olhou com maior intensidade. Isso, por exemplo, no supermercado é extremamente importante. Você tem aqui a gôndola do supermercado e existem câmeras que vão captando para onde você está olhando. Então, se eu tenho aqui, digamos, pronto, vamos ver essa sala. Será que vocês, se eu tivesse esse estudo na minha mão e eu visse que o local para onde vocês olharam mais foi esse símbolo do Sebrae, será que não seria melhor da próxima vez eu pegar minha logomarca e colocar naquele local? Ali tem alguma coisa, ou está brilhando, ou chamou mais atenção, ou é porque está mais frontal, não sei. Eu sei que para lá estão olhando mais. Certo? E isso está acontecendo hoje. Quem daqui, por exemplo, vai ao supermercado fazer compras? Levanta a mão. Quase todo mundo. Quem daqui tem um cartão fidelidade do supermercado? Que chega lá e dá um númerozinho para ganhar pontos? Alguém? Uma, duas pessoas, né? Essas duas pessoas que estão dando o cadastro para o supermercado, se eu tiver uma câmera dessas, for aqui o Pinheiro, por exemplo, você estiver entrando, ela tem condições de reconhecer, sabe que é a Catiane. Através das compras que você faz, eu sei que você gosta do vinho São Brás, eu sei que toda vez que você compra o vinho, você compra um queijo, 1,5 kg de queijo, por exemplo, e toda vez que você compra o queijo, você também leva, sei lá, 2 garrafas d'água de 1,5 litro. Porque tem lá no histórico. Então, no momento que você entra na loja, eu sei se você está lá, qual é o produto que você gosta, qual a quantidade que você sempre leva. Então, o sistema pode chegar e no momento que você chega no caixa,
Pode ter. Isso eu estou falando de câmeras espalhadas do jeito que tem uma câmera dessa aqui. O caixa já pode chegar e dizer, boa noite, dona Catiane, seja bem-vindo ao nosso supermercado. Você vai se espantar. De onde essa criatura me conhece? Deve ser porque eu venho muito aqui. Tudo bem. Né? Aí ele disse, eu disse, não vai levar o queijo hoje? E o seu vinhozinho São Brás? Aí você cai para trás. Por quê? Porque eu disse, pô, tem alguma coisa errada. Né? Teve um supermercado, disse, 20 anos atrás, eu ia sempre no supermercado e eu morava em Fortaleza, meus pais de Sobral, e eu vim passar férias em Sobral. 30 dias ali de junho. Quando eu cheguei no primeiro dia de julho, tinha uma cartinha lá, estamos com saudades de você. Aí eu fiquei assustado, eu disse, como é que ele sabe que eu vou ou não ao supermercado? Depois eu descobri que eu sempre comprava com cheque na época, e eles tinham um cadastro, todo mês eu ia fazer as compras, automaticamente eu dava um cheque e tinha um registro do meu cheque. Quando passou um mês sem o meu cheque aparecer... Se eu tivesse comprado com dinheiro, por exemplo, eles não, ia dar um furo, né, nessa propaganda. Mas no meu caso deu certo. Então, você conseguir identificar e sincronizar as necessidades com aquilo que você está oferecendo é fundamental. É aquela história, é você oferecer banana para macaco. É você oferecer fralda para aquela pessoa que de repente está com um bebezinho novo em casa e que não está a fim de sair para comprar porque está todo doído, porque está operado. Né? A probabilidade dessa pessoa comprar é bem maior. Tá certo? Então, daí a gente começa a enxergar o chamado negócio de nova geração. Ou seja, o que é que vai começar a aparecer que já está funcionando, mas que a partir do próximo ano vai ficar cada vez mais forte e que as nossas empresas têm que começar a se preocupar em se adequar a essa nova situação. Uma delas é um negocinho chamado NFC. Alguém sabe o que é isso? Não. Sabe, Roberto? Uma pessoa na sala sabe o que é. O NFC nada mais é do que... Quem aqui tem cartão de crédito? Levanta a mão. Se eu disser a vocês que o cartão de crédito daqui a pouquinho vai sumir, o que é que vocês acham? Como assim? Simples. O NFC é um dispositivo no celular que você chega e vai simplesmente encostar o celular no aparelho e o pagamento está feito. Isso não vai chegar aqui em Itapipoca. O iPhone 6, que é lançado agora dia 15, dia 14 do próximo mês, já vem com o dispositivo. E vocês estão começando a captar aquilo que eu estou querendo falar. É que com uma ferramenta como o Facebook, que todo mundo tem, e a gente fica dizendo, mas aquilo é muito bom, e é de graça, né? Eles ganham dinheiro com o quê? O Facebook hoje tem um dos maiores bancos de dados do mundo, com foto, com todas as informações que você mesmo colocou, com o seu nome, dizendo a sua vida completa, para onde você está viajando, que horas você sai, que horas você chega, o que você gosta de consumir, o que você não gosta, se gostou da empresa, se não gostou. Tudo está sendo dado de mão beijada. E existem tecnologias que captam isso. Existem hoje softwares, ou seja, programas de computador, que se você escrever um nomezinho lá, por exemplo, execute, eu lá na minha empresa fico sabendo, independente de qualquer lugar do mundo que você tenha escrito isso. Isso é muito forte, é muito assustador por um lado, né? Hoje não dá mais para sair dessa estatística, não dá mais para fugir desse número. Tem um caso interessante, a minha sogra ficou muito espantada quando uma pessoa ligou para ela, dando todas as informações, dizendo aqueles golpes, dizendo que tinha ganho um dinheiro, que tinha que ir a Brasília no mesmo dia para liberar o dinheiro e tal, né? E ela disse, como que ele sabe meu nome, meus dados, meu CPF e tudo? Eu digo, 1 minuto. Aí eu abri o computador, coloquei o nome da pessoa, você coloca o nome completo, pergunta o CPF. Um exemplo aqui, todos os alunos que passam numa universidade, automaticamente, seu nome está lá e o seu CPF.
Se alguém tem uma aposentadoria, tem lá o seu nome e o seu CPF. Se você tem uma conta bancária, tem o seu nome e o seu CPF. E hoje, por lei, quando você nasce, você sai do hospital com um CPF. Moral da história. O seu nome já é um dígito, é um registro de computador. Então você não tem como fugir desse mundo, certo? Agora, utilizar essa informação é que muitas empresas não estão fazendo. Ou seja, essas novas tecnologias vão exatamente conseguir... Existe um conceito chamado Big Data, que é o quê? É o conjunto de todas essas informações que são geradas, e essas informações estão lá disponíveis para você chegar e começar a pegar essa informação e aproveitar para alguma coisa, quer seja para o bem ou para o mal, né? Então, tudo em excesso não é bom, né? Então, isso é uma realidade, não tem como a gente sair dela. Uma coisa também que está sendo muito utilizada, que vai ser mais e mais utilizada, é você levar a empresa para quiosques. Ou seja, você tornar a empresa presente em vários locais. Isso eu estou falando de quiosque, mas na prática, no final, a empresa está vindo aqui para dentro. É aqui dentro que tudo funciona. Aqui eu já tenho a empresa, eu já tenho o banco, eu já tenho o meio de pagamento, eu já tenho a minha agenda, tenho a minha máquina fotográfica, tenho o meu caderninho de recordações, tenho o meu diário, tenho as minhas fotos, né? Tenho tudo aqui dentro. Tenho o meu banco. Resumindo, o celular tornou-se mais importante do que a sua própria vida. Que coisa mais profunda, né? Então, é complicado hoje você ficar sem isso. E a gente está falando de um equipamento que está aqui, ó, fora. Mas o que é que vem por aí que está acontecendo muito fortemente? Existe uma tecnologia chamada tecnologia vestível. É aquela tecnologia em que você não vai mais utilizar um equipamento. Você já vai incorporar o equipamento ao seu corpo. Aí você diz, eu não vou fazer esse negócio. Eu não estou fora e tudo. Alguém aqui usa lente de contato? Lente de contato nada mais é do que uma tecnologia que está acoplada ao seu corpo. Você deixou de usar um óculos, colocou uma lente, já está lá. Eu sei que você pode tirar e tudo, mas tem gente que implanta, por exemplo, né? Então, não me digam que é complicado. Daqui a pouco esse aparelho já via acoplado com um chipzinho que você pode colocar aqui subcutâneo, né? Tecnologia já existe para isso, né? O Google Glass é um exemplo, né? Para vocês terem uma ideia como essas coisas estão funcionando, isso aqui é um MP3, como se fosse um Walkman, que não tem fio e nem tem botão. Você simplesmente coloca no ouvido. Você quer que ele funcione, você faz. Ou seja, simula uma mordida. Ele liga, desliga, passa música, vai para trás, vai para frente. Boa, né? Deve ter alguma coisa tipo cancelar por enquanto, né? Mas, né? Inclusive o nome, ó, uma mordida, passa a música. Ou seja, faz essa menção e a música passa. Então, é algo que já está sendo praticamente, vem ali, já não tem fio, já não tem botão, e já está utilizando o movimento do corpo para isso, né? Minha filha, mais nova, tem 2 anos, antes dela dizer papai e mamãe, ela já chegou na televisão e fez assim. Isso significa o quê? Para quem... né? É o efeito iPhone, que você passa aqui, passando o dedo, e ela chegou na televisão, queria mudar o canal, passou a mão na tela. A lá de casa ainda não é assim, mas as mais novas já são. As TVs da Samsung, por exemplo, você está em casa, ao invés de você ter um controle remoto, que foi o terror de muitas casas durante muito tempo, você faz assim. E o canal passa. E estamos conversados, né? Então, essas tecnologias vão estar cada vez mais vestíveis. O caso do Google Glass que você falou, né? Inclusive eu tive a oportunidade de experimentá-lo agora nessa viagem que eu fiz, né? É um computador aqui na sua frente, né? Existem situações em que você está com esse equipamento interligado e você está aqui, por exemplo, digamos que eu chego em Itapipoca, eu não conheço Itapipoca, e eu digo Praça dos 3 Climas, e ele te dá o mapa, e você aqui, sem tirar o óculos, já te diz onde é, vai lá e estamos conversados. A questão, por exemplo, eu falei dos meios de pagamento, né?
Eu fui na Disney agora em setembro e quando você entra, você recebe uma pulseirinha igual a essa, tá? E você não precisa mais ingresso, não precisa mais cartão de crédito, não precisa mais fazer nada. Lógico que tem que pagar, né? Mas onde você passa, você encosta a pulseira, fica verdinho ali, significa dizer que está tudo ok, você pode entrar lá no brinquedo, já está tudo certo. Se você quer uma água, você pede a água e encosta aqui a pulseira. No final, vai a conta para sua casa no cartão de crédito. É o dinheiro, já não é mais o dinheiro de plástico, é o dinheiro virtual, é o dinheiro de dígito, né? Tá? Para vocês terem uma ideia, a questão da lente de contato, já existe o olho biônico, certo? Isso aqui funciona como uma lente de contato acoplada ao olho. Isso aqui não é experimental, isso existe. E aqui é uma lente como uma lente de câmera, em que quando você faz um movimento específico, você faz um zoom na sua vista. Não é bom? Ou seja, lembra do homem de 6 milhões de dólares, e vocês não devem saber do que eu estou falando. Ou sabem? Não sabem, né? Graças a tu, sabe? Acaba também não, né? Existia um seriado na TV, é isso aí, anos 70 mais ou menos, né? Que, a senhora sabe? Olha ali. Claro, o homem, né? Era o homem de 6 milhões de dólares e a mulher biônica. Então, ou o super-homem, que todo mundo conhece, né? O cara chega lá e faz, visão de super-homem. Tá aqui. Existe já. Então o cara... mas até quem tem já estão começando a implantar coisas parecidas. Existem equipamentos que são colocados embaixo da pele, né? E que, a partir disso, você vai ter contato com todas essas novas tecnologias. Aí eu digo, nós vamos ter que sair implantando coisa embaixo da pele? Não, nós não vamos. Isso aí é coisa ultrapassada, por incrível que pareça. Por quê? Porque cada rosto da gente, cada íris, cada digital é única. Inclusive para gêmeos idênticos, existem traços no rosto que são característicos e que identificam a pessoa. Então nós, a partir dessa identificação digital, automaticamente a gente não vai precisar mais nenhum equipamento, por exemplo, para saber que é a senhora que está usando o cartão de crédito, a senhora que está fazendo o débito na conta, né? Então isso vai desaparecer, tá certo? Então todos esses equipamentos, eles vão começar a ser acoplados às pessoas. E aí a gente começa a se perguntar, qual é o limite disso, né? Até que ponto isso vai? Será que a gente vai chegar a um ponto em que vai virar um Robocop? Aí a gente pergunta, não, aí não vai chegar nesse... Tá, tudo bem. Hoje, se alguém de repente perde um braço, que Deus nos livre disso, mas há a possibilidade de você colocar uma prótese, concorda? E se a pessoa perder os 2 braços? Será que ele é um robô ou ele simplesmente colocou 2 braços? E se ele perder os 2 braços e as 2 pernas? Ele é um robô, não é? E se ele ficar só com a cabeça? Como aí no filme, que ainda é ficção. Mas tem uma coisa bastante interessante que eu queria mostrar para vocês, e aí entra o pessoal de biologia. Existe um laboratório nos Estados Unidos que conseguiu manter vivo dentro de um vidro o cérebro de um rato. E conseguiu acoplar ao cérebro do rato o controle desse carrinho. E o cérebro de um rato que não está mais vivo, apenas o cérebro dele é quem está controlando o carrinho. E você coloca o carrinho e ele vai, chega num local, ele volta, vai bater em alguma coisa, ele volta. E isso aí, pessoal, nada mais é do que o início do Robocop. Onde a gente vai conseguir mapear a cabeça da pessoa e a partir dali sai a fiação, liga nos equipamentos e o cara sai andando com aquele corpo que já não é mais dele. Complicado, né? As pessoas vão ser conduzidas também por automóveis que não vão ter mais motoristas. Para vocês terem uma ideia, isso também é realidade. No Vale do Silício, hoje, a maioria dos carros não tem mais motorista. Como é que isso funciona? Eles já são guiados via satélite, têm os sensores na frente,
Não houve até hoje nem um acidente, nem uma batida e nenhuma multa. Por quê? O carro, quando ele é autômato, né, ele não passa do limite de velocidade, ele não bate porque ele tem uns sensores e ele enxerga o outro carro, não tem problema de engarrafamento, porque todos eles andam numa velocidade constante e entendem quando o outro carro vem ou não, e as coisas começam a mudar. Olha o emprego do motorista aí indo embora. Hã? Toda máquina tem hora que dá um tilt, inclusive esta. E a máquina? Não. O problema é que não. Agora, o medo que nós temos, aí tudo bem. Agora, a máquina falha menos do que o homem. Isso é fato. Certo? Esses carros estão lá funcionando há mais de 4 anos, nunca houve um acidente. No Vale do Silício, Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Certo? Nem um acidente. Para não dizer que não houve, houve uma vez que um carro bateu, foi uma criatura que chegou e foi mexer no carro. Quando ele entrou, ele bateu o carro. Só. E foi quando um homem pegou. Não tem problema. Tem aí um exemplo para vocês saberem que isso não é coisa de outro mundo. O Google já está com esse projeto. Apareceu aí o carrinho, vamos ver se aparece rápido. Ó. Aquele carro é um carro que não tem motorista, tá? Tá aí ele. Ele anda só, vai para onde você quer, faz o que você quiser, apenas com um comando de, ó, carrinho chegando sozinho, sem ninguém. Você entra e você é um simples passageiro desse carro. Vai todo mundo ficar obeso. Mas você sabe que o motorista é o mais obeso de todos, né? Então tá aí o cara sendo levado pelo carro, andando todo bonitinho, sem motorista. Isso já é realidade, tá? Existem ônibus em algumas cidades que já funcionam sem motorista. Existem trens funcionando sem maquinista, certo? Na China, por exemplo, tem já, da linha amarela, se eu não me engano, né? Outra coisa que vai dominar o mercado, impressão 3D, né? Para vocês terem uma ideia, todo tipo de produto que você imaginar vai ser feito numa impressora 3D. Você vai comprar essa impressora, vai chegar em casa, eu não tenho um copo, você imprime um copo. Quebrou a... Quem aqui em casa tem um controle remoto que quebrou essa tampinha ou que a tampinha perdeu, né? Aí você chega, faz o download lá, tem um desenho da tampinha, você imprime a tampinha e coloca aqui. Eu quero uma aranha, é aranha que chama? Arara, sei lá. Um prendedor de cabelo, piranha, aranha. Eu falei arara, aranha, mas não falei a piranha, né? Então, um prendedor de cabelo, eu não tenho, chega ali, bota na impressora e ali imprime, né? E pasmem, existe uma empresa na China, isso já está acontecendo, tem aqui o vídeo. A empresa constrói 10 casas em 24 horas utilizando uma impressora 3D. Aí você diz, como é que isso é possível? Tá aí. A impressora, ao invés de tinta, tem cimento. E ela está aí imprimindo uma casa. E são 10 casas em 24 horas. Isso a Dilma ia adorar no Minha Casa Minha Vida. Né? Então, está aqui funcionando já. Pasmem, sabe o que é que estão... eu não coloquei o outro vídeo. Sabe qual é a pesquisa que está havendo? Vão pegar, ao invés da tinta, células-tronco das pessoas e vão existir impressoras de órgãos humanos. Eu quero imprimir um coração, uma orelha, um braço, qualquer parte do corpo humano. Aí você diz, isso é loucura. Já existe hoje determinadas partes do corpo que são feitos com impressora 3D. Principalmente a parte de ossos e cartilagens e tal. Né? Com que material? Aí existem resinas, material orgânico. Você pode, por exemplo, ter um molde, aí você coloca célula-tronco nisso e a célula compõe. Né? Mas a ideia é que a tinta seja essa própria célula-tronco. Né? Como isso vai ser feito, se eu soubesse com detalhes, eu já teria de repente fazendo. Mas já está avançado. Tá? Do mesmo jeito que a gente acha uma coisa de outro mundo, por exemplo, o cientista ter feito, já viu aquela questão da orelha nascer nas costas de um rato? Né? Outra coisa que eu não sabia, eles já fizeram, eles usam parte do corpo, digamos que o cara perdeu a orelha,
eles implantam isso e faz com que a orelha nasça bem aqui, ou no pé, em algum local. Aí o nariz na testa, aí o órgão cresce, depois eles cortam e implantam no local. Então, ou seja, as coisas vão realmente ficar loucas. Outro programinha que é interessante, isso também já existe, quem usa computador já ouviu falar no Skype, né? O Skype, na próxima versão, vem com um tradutor online para mais de 60 línguas. Isso significa que eu vou chegar aqui e vou estar falando olá, tudo bem, com uma pessoa nos Estados Unidos, e lá ela vai estar ouvindo em inglês. Você fala português e lá ela ouve inglês. Lá ela fala inglês e você ouve em português. Quem trabalha com cursos de idioma, se ligue. Vai acabar. Você pode até saber um idioma, mas vai saber porque curte, gosta. Porque necessidade, hoje, você já não tem. Você fala aqui na língua que você quiser e ele traduz para a língua que você imaginar, que está aqui cadastrado. Nesse equipamento aqui em Itapipoca. As pessoas vão viver também realidades virtuais. Isso significa o quê? Você pega equipamentos como esse e eles transformam em 360 graus todo o ambiente que você está vendo. Isso significa que você vai ter sensações de estar em qualquer lugar que você possa imaginar através de um programa de computador, né? Então, o pessoal que trabalha aí com agência de turismo, né, se ligue. Porque eu posso vir a Itapipoca, andar em todos esses locais, sentir o calorzinho que aqui é peculiar. Eu de Sobral falando de Itapipoca, ó. Né? Sobral é pior. Itapipoca é ótimo, 3 climas, eu adoro a cidade. Muito melhor. Mas dizem que o quente não é Sobral, o quente é o sol de Sobral. Mas vamos em frente. Bom, então, o que é que acontece? Lógico, se você tiver grana para chegar e viajar para conhecer, por exemplo, as pirâmides do Egito, beleza. Mas se você não tiver e quiser pagar alguém para chegar a usar esse óculos e se sentir nas pirâmides com todos os... Cara, vai ter muita gente fazendo isso, né? A internet já serve para isso. A energia vai ser gratuita e wireless. A gente está vendo aí muita gente correndo para ter o carro elétrico, né? Gente, carro elétrico está ultrapassado. Por quê? Porque ninguém vai ficar parando um carro e enfiando numa tomada. No salão do automóvel. Isso aqui, essa foto é de 2014, do ano passado, mas já existe esse carro antes de ontem. Aliás, hoje, que termina amanhã no salão do automóvel, em São Paulo, a gente estava lá, o carro com o teto solar. Alimenta a bateria e o carro anda. E o cara não gasta com gasolina, nem com energia, nem com nada. E sol, esse carro em Sobral, você é louca. Fantástico. E Itapipoca, então? Hã? Aí é que tá. Aí o carro é híbrido por causa disso. Aí você pode usar, né? Não precisa estar dependendo do mesmo jeito. Se faltar combustível, ele para, né? Mas se não tiver fazendo sol, aí é a questão da irradiação. Não é o sol, pode estar com nuvem, não tem problema não, tá? Carrega do mesmo jeito, tá? Bom, e para terminar, eu falei aqui muito sobre todas essas novidades, o que está acontecendo, como as coisas vão mudar e tudo. E a gente, né? O que é que a nossa empresa está fazendo para seguir tudo isso? A gente aposta em algumas coisinhas, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos o que a gente chama de 5 segredos do nosso dia a dia. Aqui a gente vai falar muito mais falando sobre a empresa do que outra coisa, né? Uma das nossas preocupações é exatamente deixar algo para as pessoas. Isso é um dos motivos pelo qual eu estou aqui. Tá? Por quê? Porque a gente não quer ter esse conhecimento e ficar sozinho com ele. Existem coisas que quanto mais a gente distribui, mais ele aumenta. O conhecimento é um deles. O outro é o amor. Né? Quanto mais você ama, mais você recebe e você ganha mais. Quanto menos você distribui amor, menos você tem. Então, quanto mais conhecimento você passa, mais você vai adquirir. Então, isso é algo interessante. E você deixa algo para as outras pessoas. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. O Rafael ali, que trabalha com a gente, sabe como a gente trabalha isso todos os dias, né? A gente valoriza as pessoas dentro da empresa, certo? Então, isso também é algo nesse mundo de mudanças, né? São essas pessoas que vão estar sendo
a base dessa empresa e se atualizando junto com ela. Então a gente tem que chegar e capacitar essas pessoas para que elas estejam sempre à frente, né? Eu costumo dizer que a gente não gosta de correr atrás, porque correr atrás, o nome já está dizendo, você já está atrás. A gente não gosta de seguir tendências. Por quê? Porque seguir tendências, a tendência está na frente, né? Então você tem que criar tendências. Né, que a senhora falou, o jeito de falar. Então, crie tendências, não siga tendências. Quando você segue, você já está atrás. E isso é um grande problema, é uma coisa a ser colocada. Agora, tem que fazer isso tudo com muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem que lembrar do negocinho chamado valores. Nós temos os nossos valores e tudo que a gente faz, a gente trabalha em cima deles. Para que a gente, no final, crie uma reputação. Ou seja, crie um nome. Que a pessoa possa confiar naquilo que você está falando, naquilo que você faz, naquilo que você é. E isso é um dos grandes segredos da nossa empresa, certo? Nós temos 20 anos de mercado, algumas pessoas aqui ainda não conheciam, outros já conhecem, mas é uma das coisas que a gente briga todo dia, para que a gente entregue aquilo que a gente promete. Isso é fantástico. Além disso, o outro é a busca pelo conhecimento. A todo momento, a gente está atrás de aprender, né? Todo ano, por exemplo, a gente faz essa viagem, são alguns funcionários que vão. A gente vai na Expo Management, que é uma feira que fala só sobre tendências, sobre futuro, sobre gestão, sobre como as coisas funcionam, como as pessoas estão fazendo as coisas acontecerem no mundo todo, certo? Então isso dá respaldo para a gente chegar e criar a gestão dentro da nossa empresa da forma mais interessante. Aqui está a foto, né, que eu falei dessa feira, que a gente estava lá. Outra coisa interessante, a gente começa a encontrar figuras que falam muito disso, né? O Murilo Gun, que é um comediante, mas também é um cara que fala muito sobre tecnologia. Tive o prazer de levá-lo lá para Sobral. Nessas idas e vindas, a gente chega, conhece as pessoas, e eu tenho, por exemplo, eu estava falando com o Anderson isso, eu tenho essa vontade de trazer esse conhecimento também para cá, trazer para a minha região, para algo mais próximo. Então, a partir daí, a gente começou, inclusive, uma outra área, não dentro da empresa, mas outra área que eu atuo, que é a questão de eventos. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a conhecer essas pessoas e comecei a trazê-los para palestrar aqui, no caso não aqui em Itapipoca, mas em Sobral. Anualmente eu tenho um evento que chama Ciclo de Palestras de Liderança do Futuro, onde eu trago essas pessoas para que a gente troque essas ideias, certo? Então, o Murilo Gun, inclusive, veio esse ano, encontrei ele de novo em São Paulo. Robert Wong, também é um cara fantástico. Esse cara, sabe qual é a profissão dele? Caçador de talentos. Ele observa pessoas e indica para outras empresas, para que as empresas contratem, né? Então é uma pessoa interessante de se conhecer. Né? Eu não sei o que é que eu posso ganhar com ele, mas é bom estar perto de um cara desse. Né? Vai que você fica sem emprego. Mário Sérgio Cortella também, fantástico. Esse cara é filósofo, né? Entende de como a vida deve ser levada, e a gente, muito bom ficar ouvindo isso. Tá aí o Google Glass, né, que eu tive a oportunidade de colocar pela primeira vez na cara. De novo, repetindo, vamos passar rápido, está acabando. Outra coisa interessante, para você ver como o conhecimento é importante. Dentro da nossa empresa, a gente tem um clube de leitura. Né? Então, mensalmente, a gente escolhe um livro. Né? Aí a empresa compra o livro para as pessoas que estão interessadas. A gente vai lendo o livro e cada semana alguém vai e explica um capítulo do livro. Geralmente um livro sobre gestão de empresas. Né? Então, é uma coisa interessante, ver o pessoal de biologia, vocês gostam de um determinado assunto, junta 4 pessoas, se não tem um dinheiro para comprar um livro, que às vezes o livro é caro, divide para 4, e aí cada um apresenta um capítulo. Não esperem o professor pedir para fazer isso, façam isso que vocês vão ver que vocês vão partir na frente, tá certo? E aí vão começar a criar tendências. E aí o conhecimento vai se propagando. Então é uma coisa interessante onde a gente sempre ganha, né? É compartilhar, isso aqui já é outro livro que a gente fez há 15 dias atrás, e a gente vai dividindo esse conhecimento dentro da empresa. Isso aí foi um dos eventos que a gente fez, foi agora em setembro. Isso aqui é o Valdez Ludwig, é um cara que é expert em empresas, né? Então o que é que acontece? Eu chego, faço o evento, conheço o cara, me torno um amigo, muita coisa eu aprendo, levo ele na minha empresa, mostro, ele dá dica, a gente troca ideia e ainda ganho dinheiro com isso. Não é bom?
Ou seja, fantástico, né? E isso é o que eu venho fazendo. Só que outro cara, o Roberto Tranjan também, que era o autor daquele livro que a gente estava lendo. Esse aqui, por exemplo, esse cara é o maior vendedor do mundo. É um americano que a gente trouxe para Fortaleza, né? Chama-se Joe Girard. Ele está no livro dos recordes, no Guinness Book, há 12 anos, né? Há mais de 12 anos, como o maior vendedor do mundo. Eu trabalho com vendas. Será que eu, de repente, não queria conversar com esse cara? Saber qual foi o segredo dele? Ele vendeu 13.001 carros. Esse um é que eu queria saber. Esse um aí foi para quê? Para ficar quebrado, né? Mas, né? É o maior vendedor da história da Chevrolet. Né? Então, são pessoas que ensinam. O cara, o Woodzinho lá do Polishop, já deve ter visto, né? Tá aí outro cara, vamos passar. Aí o Raul Candeloro, que é o... Tá aí o cara da Venda Mais que eu te falei, ó. Né? Então ele vai, a gente leva na empresa e tudo. Esse cara, eu levei para que ele conhecesse a empresa. Ele gostou tanto que, de repente, no mês seguinte, ele nos convidou para dar uma entrevista para a revista dele. E saiu uma entrevista, né, uma reportagem sobre a nossa empresa, que está aqui no interior do Ceará, igual aqui, por exemplo, né, para o Brasil todo. Foi a de janeiro de 2011, a primeira. Mas agora, a do mês passado, tem 4 páginas também sobre a gente. Né? E outra coisa, nos convidou para falar sobre a empresa para empresários em São Paulo. Cara, quando você chega lá, eu disse, rapaz, a gente tem alguma coisa a ensinar, né? Então, isso não acontece por acaso. Isso vai acontecendo porque a gente vai trocando ideia, vai aprendendo e fazendo as coisas de uma maneira que é inovadora, que é o nosso último ponto, que é exatamente a inovação, certo? Então, a gente trabalha querendo mudar todas as coisas a todo momento. Além de a gente estar trabalhando todo dia, né, nessa correria e tudo, uma das coisas mais importantes para mim é a família. Tenho 4 filhos. Não é bom? Como é que tem tempo? Aí eu pergunto, a mulher, né? Então, isso aí é minha família, minha senhora, meus 4 meninos, né? Tem de toda idade, de todo jeito. E eu sempre que encerro as palestras, eu gosto muito de agradecer a eles, que é quem, no final, dá suporte para a gente estar aqui. E eu queria deixar essa frase para cada um de vocês, dizendo que a vida não começa quando você nasce, mas sim quando você desperta. Já eu volto. Valeu, obrigado, boa noite e até a próxima. Quem curtiu, compartilha.